Eu quero com prazer convidar aqui à frente o pastor Edson Fernandes Távora, membro de nossa igreja, que vai nos trazer a palavra desta manhã. A igreja sabe, os pastores membros da igreja participam da escala de pregação e hoje é a vez do pastor Edson a falar ao nosso coração. Então vamos estar em oração por ele, para que Deus o abençoe mais esta vez e vamos ver aquilo que Deus tem para nós nessa ocasião através do seu servo. Pastor Edson, com alegria, nós trazemos ao púlpito ao irmão e o microfone para o seu uso agora. Deus o abençoe grandemente mais uma vez. Obrigado, pastor Elias. Disse Deus para Noé: o fim de todos os seres vivos se aproximou de mim, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Faz para ti uma arca. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. E quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do mês segundo, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia tinha Noé entrado na arca com a esposa, os filhos Sem, Cam e Jafé e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, domésticos e selvagens. Fiquemos de pé, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão bom, tão importante das nossas vidas, na vida das tuas igrejas, da tua igreja. E pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações, através da tua palavra, lida, exposta, estudada. Nós pedimos a tua direção e pedimos-te que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Parabéns às mães pelo dia de hoje, o dia especial de hoje. E nesse mês da família, refletindo sobre a história de Noé, com Deus e o dilúvio, em Gênesis do capítulo 6 ao capítulo 9, vamos estudar a vida de Noé. Seguindo os estudos no livro de Gênesis, da mesma forma como sempre tem coincidido, ainda que é o Dia das Mães e o mês da família, os irmãos verão que a mensagem, o estudo no personagem Noé, coincide muito bem com o mês da família, incluindo as mães. A Bíblia convida a todos para serem parceiros e parceiras de Deus, sabendo que o que a gente faz na vida vai repercutir na eternidade. O mundo antes do dilúvio era um mundo em que a atmosfera era totalmente diferente do mundo de hoje. A Bíblia nos apresenta poucas informações, apenas nos dá para saber que era muito diferente, pelas mudanças que a própria natureza teve e a idade com que as pessoas morriam, o tempo que elas viviam sobre a terra. Pela sequência da narrativa bíblica, Noé era da idade de 500 anos e começou a edificar, construir a arca, levando 100 anos, e depois viveu mais 350 anos. Deus fez com Noé um pacto que é dividido em dois, um antes do dilúvio e outro depois do dilúvio. Primeiro, quando Deus chamou Noé, no capítulo 6, no versículo 18, diz que Deus convidou, chamou, fez com Noé um pacto. E depois do dilúvio, 380 dias depois, mais ou menos, Deus continuou, mas como que um outro pacto. Vamos começar pelo pacto após o dilúvio, que é o pacto com toda a humanidade. Em Gênesis 9, em apenas 9 versículos, do versículo 9 ao 17,
é repetida a palavra pacto, aliança, 7 vezes. Em 9 versículos, 7 vezes, para mostrar a importância disso. Estava havendo um pacto legal entre Deus e toda a humanidade, com as leis da natureza, na qual estamos inseridos e abrange os vários aspectos da vida humana. Primeiro, no capítulo 9, versículo 1, lemos: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: tudo que se move e vive ser-lhe-á para alimento, porém a carne com o seu sangue não comereis. Aqui quer dizer que Deus está alertando a Noé e toda a humanidade para cuidarem da saúde alimentar. Esses 5 itens do pacto, poderia cada um ter uma mensagem, uma palestra, mas vamos rapidamente passar por eles. Ainda em relação ao corpo, mas atingindo a vida como um todo, no final do capítulo 9 diz: sendo lavrador, Noé começou a plantar uma vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Aqui aponta o cuidado com a sobriedade, quando mostra a restrição ao uso de bebidas alcoólicas. Isso está no que aconteceu com Noé e as más consequências para um dos seus filhos. Continuando acerca da aliança com a humanidade, representada na figura de Noé, no capítulo 9, a aliança aponta para os cuidados com as leis sociais. Isto é, o problema do relacionamento humano. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem o seu será derramado. O ser humano deveria cuidar da maneira como eles se tratam. Após o dilúvio, desenvolveram-se os grandes impérios e os códigos legais nestes impérios, nesses grandes grupos humanos. Os governantes iriam estabelecer leis para a paz e justiça. Em Israel consolidou-se o Código de Moisés, mas muitos séculos antes já havia o Código de Hammurabi, por exemplo. Ainda no capítulo 9, versículo 13, diz: porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris seria o sinal de que Deus não iria mais intervir, amaldiçoando a terra por causa do homem. De um lado, Deus não interviria mais no dilúvio, com o dilúvio. De outro, o ser humano assumiria as suas responsabilidades para com as leis naturais e sociais, regra geral, arcando com suas consequências. Há um princípio nas leis da física de que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação, a terceira lei de Newton. Deus usaria as próprias leis, as leis da própria natureza, física e social, para bênção ou maldição, naquilo que as pessoas fizessem. Por isso, em Gálatas 6 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Na aliança de Deus, que Deus fez com a humanidade, a partir de Noé, há um imperativo para a preservação da família, como fundamental para o seu bem-estar. Sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra. Isso significa instituir famílias, a união conjugal e o cuidado com os filhos. O que Deus está dizendo é: seja marido, seja esposa, seja filho, seja pai, seja mãe. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, vai dizer: pela fé, Noé, sendo temente a Deus, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, da sua família. Então, como disse, a parceria de Deus com Noé, ela é dupla. E aqui nós fechamos essa ideia da parceria com o cuidado com a natureza, com a humanidade, sendo Noé uma personalidade corporativa, representando toda a humanidade que dele seguiria. Mas agora vamos voltar a antes do dilúvio, na aliança que Deus fez com Noé.
Só com Noé, porque não diz contigo e com todos os seres vivos. Contigo farei a minha aliança, disse Deus antes do dilúvio para Noé, no capítulo 6, verso 18. Essa aliança é uma parceria distinta para o crente fazer cumprir a promessa que Deus havia feito no capítulo 3 de Gênesis, de que o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, e se refere a Cristo e à igreja. No capítulo 6, quando a humanidade estava em total degeneração, Deus separou Noé e sua família, através de Sem, um dos seus filhos, para fazer surgir uma nova aliança de salvação para a humanidade. Através da família de Noé, Deus traria Abraão e Israel para ser pai de Israel, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que legado! Nem mesmo Noé sabia que, através de sua parceria, Deus estava preparando Abraão e Israel para trazer Jesus e sua igreja. Da mesma forma, Deus quer separar você para seu parceiro em sua obra. O que fez Noé um líder capaz nessa conjuntura? Tudo começou e se deu com a graça de Deus, que o alcançou e se manifestou nele. Porém, Noé encontrou graça diante de Deus. Não há a mínima sugestão de que Noé tenha merecido esta graça. A noção de merecer graça constitui uma contradição por si. Graça é favor imerecido. John Goldingay, em seu comentário bíblico, nos diz que para entender melhor o que a Bíblia está querendo dizer, teríamos que inverter a oração, os termos. A graça de Deus encontrou Noé. Era a suficiência. Noé encontrou a graça de Deus, diz as nossas traduções. Mas melhor seria entendido, a graça encontrou Noé. Era a suficiência para Deus usá-lo como seu parceiro. Deus aceitou Noé não porque ele era suficientemente bom, mas porque Noé procurava agradar a Deus com todo o seu coração. Eis a história de Noé. Noé era homem, justo e íntegro. Noé andava com Deus. Noé era homem, isto é, homem no sentido de natureza humana. Noé era ser humano, melhor traduzindo. Aqui homem é no sentido de ser humano com suas limitações. Noé era ser humano, justo. Justo aqui é no sentido de que ele era o único crente na sua geração. Todos se corromperam e se tornaram maus e violentos. Casaram-se e deram-se em casamentos. Se misturaram e as famílias se corromperam. O coração dos filhos e das filhas dos homens eram só maldades. Porém, o relacionamento de Noé não permitia que ele fizesse maldade com o seu próximo, como aconteceu com Caim. O culto de Noé era cheiro agradável a Deus. Noé era crente íntegro, íntegro no sentido de que o seu coração era integral, completo, perfeito diante de Deus. Noé andava com Deus, ele era íntimo com Deus, o relacionamento com Deus lhe concedeu graça que o capacitou para ser seu parceiro. Derek Kidner vai dizer que Noé não era um ser humano perfeito, mas na época era o melhor que Deus tinha para o seu plano. Noé se constituiu numa inesperada exceção à regra geral, de que o coração das pessoas era só maldades. Quando a graça de Deus nos encontra e a recebemos com o coração íntegro, é onde começa e se concretiza o plano de Deus para a vida da sua igreja. Se alguém pensa que não é capaz de ser parceiro ou parceira de Deus, é verdade. Mas saiba que a graça de Deus o capacita e capacitará. Deus quer encontrar pessoas como você. A graça de Deus fez Noé obediente. Quando Noé decidiu ser parceiro de Deus, não foi fazendo as coisas do modo como achava melhor,
segundo a sua própria inteligência e vontade. Não foi trabalhar por trabalhar, sem estar na direção e do jeito de Deus. Durante a leitura do texto bíblico, vemos que uma história de Deus orientando e Noé fazendo. Então disse Deus a Noé: deste modo farás. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. A Bíblia não diz como Deus falava com Noé, se em sonhos, em visões, voz audível ou o anjo, mas Noé tinha o discernimento da orientação de Deus. Deus fala conosco através de uma vida de oração e meditação na sua palavra. Se a graça de Deus te alcançou, é necessário renová-la a cada dia. Como disse o memorável evangelista D.L. Moody, citado na revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, aspas, assim como uma pessoa não consegue comer o suficiente para 6 meses, ou inspirar ar uma vez bastante para encher os seus pulmões e mantê-lo vivo por uma semana, ela também não consegue armazenar graça para o futuro. Fecha aspas. A cada dia você vai buscar andar com Deus em oração e na leitura da sua palavra, para ser cheio da sua graça. Quando andamos com Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos seguir, o trabalho a fazer e dá-nos o poder para concluir bem, pela sua graça. Muitas vezes, na parceria com Deus, tanto o caos do dilúvio lá fora, quanto as tribulações dentro da arca, são difíceis e demoradas, mas Deus está nos acompanhando em tudo, em cada passo. A condição de que Noé e a sua família estavam dentro daquela arca juntos, com animais de todas as espécies, sem acomodações mínimas, durante mais de 1 ano, a Bíblia não detalha, mas apenas diz: de todo o ser que vive farás entrar na arca, aves, répteis, para os conservares em vida, leva contigo tudo o que se come. Noé não desistiu da sua família, da sua descendência, nem do plano de Deus para a sua vida. Noé era o líder, mas sua esposa, filhos e noras participaram da jornada, cada um com as suas responsabilidades. Passaram pelas chuvas do dilúvio, administrando todas as necessidades dos que estavam na arca, mas confiantes em Deus. Tinham um Deus que podiam confiar, mesmo sem saber o que ia acontecer. Era humanamente impossível. Deus fez um milagre, certamente um milagre estava acontecendo, mas a tribulação deve ter sido tal que só a graça do poder de Deus na vida deles para suportar. A parceria com Deus não é algo fácil, tranquilo, descansado, mas também não é algo fugaz ou assodado. Há momentos em que estamos sem saída. Parece que Deus fez a gente entrar numa situação que Ele mesmo fecha a porta do lado de fora, ou de que Ele se esqueceu de nós. Numa situação de enfermidade, desemprego, problemas familiares ou outra dificuldade. Noé aguardou o momento de Deus. No capítulo 8, versículo 1, diz: lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selvagens e de todo o gado que estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. Deus jamais se esquece de nós. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou dos seus servos, não significa que Ele sofreu um lapso de memória. Significa que Deus começou a agir conforme o que tinha prometido. Essa expressão, Deus se lembrou de Noé, é uma afirmação que fica no centro do texto que vai do capítulo 6 ao 9. Não sei se dá para os irmãos verem ali a ilustração. É um quiasmo concêntrico. O texto bíblico usa um artifício didático, organizando de forma a dar movimento às ideias e nos ensinar as verdades de Deus. Em dado momento, Deus tomou a ação adequada e necessária. Chegou o momento no qual Deus de fato sabia que bastava.
Ele vai agir para que tudo que se cumpra segundo o seu plano. No momento certo, Ele vai agir no caos do dilúvio e na calmaria da nova situação. Deus está sempre no controle. Depois que as chuvas cessaram, Noé esperou por mais 150 dias e o escoamento das águas, e depois mais 40 dias, para soltar uma ave, um corvo, que ia e voltava até que tudo secou. Abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo. É impressionante, irmãos, o cuidado e a paciência de Noé. Ele solta uma ave de mais resistência, na qual poderia lhe dar o conhecimento de como estariam as condições de segurança e sobrevivência lá fora. O corvo é uma ave que consegue se alimentar com carne fresca. Mesmo assim, ele voltou para a arca, e Noé viu que as condições para saírem não seriam boas. Enviou o corvo outra vez, até que o corvo não voltou mais. Agora Noé solta uma pomba, que é uma ave que exige condições mais favoráveis e seguras à vida. Mas a pomba, não achando onde pousar, tornou a ele, e estendendo Noé a sua mão, a acolheu na arca consigo. Depois esperou ainda outros 7 dias para de novo soltar a pomba. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então, esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba, porém ela não retornou mais a ele. A expressão esperou Noé ainda mais 7 dias, ela é repetida no versículo 10 e no versículo 12 do capítulo 8. É interessante que no capítulo 10, esperou Noé mais 7 dias, esse verbo esperar, ele está na voz ativa e intensiva na língua hebraica. Isto é, para chamar a atenção que Noé, ele esperou intensivamente. Algumas traduções dizem ansiosamente, esforçadamente. As tribulações atingem o seu clímax, mas Noé não perde a ternura para com os que estão sob sua liderança. Ternura manifestada, por exemplo, quando enviou o corvo e na forma como acolheu a pomba. O cuidado com a sua família e com todos os animais. Depois de tudo isso, sob forte pressão do contexto, ainda resolve esperar mais uma semana para então sair da arca. Que paciência e ternura! A graça de Deus se manifestou em Noé, em obediência à palavra de Deus. Se manifestou em confiança, em paciência e ternura, para edificar a sua arca, cuidar da sua família e de tudo que Deus colocou em suas mãos para fazer, deixando um legado que nem mesmo ele sabia que abrangeria, um instrumento de Deus para a salvação da humanidade. É assim que a graça de Deus nos separa e nos capacita para ser parceiro ou parceira dele, deixando sementes que mudam o mundo. Oremos, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ser o teu parceiro. Recebo a aliança que tens comigo, para edificar a minha casa com fé, amor e esperança, para que o Senhor a use para abençoar as famílias ao meu redor. Enche-me da tua graça, suficiente para me fazer andar contigo, em oração e meditação na tua palavra, para te obedecer em tudo o que vier acontecer. Amém. Pastor.